Olá pessoal, nesse vídeo dando sequência à revisão em Python, alguns conceitos de Python, né? A gente vai falar sobre as strings, sobre as listas, as tuplas e os conjuntos. E vamos então, o primeiro passo é chamar o nosso ambiente Python. A gente chamando o Anaconda. O Anaconda, no vídeo passado, a gente já fez a instalação do Anaconda, Anaconda Navigator. Ele é um programa gratuito, open source, e que ele instala Python e instala alguns aplicativos, né, que são úteis para o desenvolvimento em Python. Particularmente a gente vai estar usando aí o Jupyter Lab e o Jupyter Notebook, são os dois que a gente vai estar usando. A gente já fez a criação de um ambiente, esse ambiente a gente chamou de Python, e nesse ambiente, a gente já instalou esses dois aplicativos que eu falei. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai vir nessa aba daqui e vai chamar nosso ambiente Python. Aí eu vou trazer o ambiente Python, que é onde tem as bibliotecas já próprias, já instaladas para esse nosso projeto aqui. Então, você vê que o Jupyter Lab e o Jupyter Notebook já estão aqui prontos para serem lançados, né, para dar um launch, né? Então, eu vou abrir o meu Jupyter Lab e vou abrir também o meu Jupyter Notebook. Ele deve chamar o browser default, no meu caso aqui é o Edge que eu estou usando, né? No Windows, trabalhando no Windows. Então ele abriu os dois aqui. Aqui é o Jupyter Notebook e aqui é meu Jupyter Lab. No Jupyter Lab eu posso ver as bibliotecas instaladas do comando piplist. Piplist, ele vai mostrar as bibliotecas instaladas. Não tem muitas, ainda tem pouquinhas de biblioteca, tá? À medida que a gente for usando os comandos, vamos instalando aos poucos as bibliotecas necessárias, tá? Bom, eu vou então trabalhar então com os meus arquivos. Já criamos aqui uma pasta chamada Udemy, né? Tá? E ali aparece então, vamos criar o nosso novo programa. Udemy Notebook. Ele vai criar o programa aqui, o ambiente, vai abrir a janela para a criação do programa. Primeira coisa que eu vou fazer é dar o rename. Eu vou colocar strings, mas a gente vai falar de mais coisa. Então, é o programa strings.ipynb, tá? Esse programa, ele vai ficar aqui na pasta, né? Eu vou na pasta usuários, né? Usuários, no meu caso é Otimi, e aqui eu tenho minha pasta Udemy. Então você vê que já tem a hello e agora a gente está criando strings, tá? Tem essa pasta ementa também, que é a ementa do curso. Bom, então vamos falar um pouco sobre as strings, né? Então vou colocar aqui um cabeçalho, strings, vou colocar aqui como markdown e vou botar aqui vou dar um destaque aqui em strings. Espaço em branco. Aí dá um destaque aqui, strings, né? Bom, então, o que eu vou falar de strings? String é uma conjunto de caracteres, né? É um termo, é um tipo bem básico aí do Python. Então, por exemplo, eu posso chamar minha string, vou dar o nome da minha variável, vai se chamar x igual a curso Python, entre aspas, tá? Aí eu vou dar print x. Eu executo com essa setinha aqui. Ok, criei minha primeira variável que se chama x e ela se chama curso Python. Criei minha primeira string, tá? Eu vou usar o comando para imprimir e o comando print, tá? Essa variável string, ela pode ser referenciada, ela é indexada. Então, vamos supor,
Eu quero imprimir o primeiro caractere da minha string. Eu dou print x 0. A contagem começa de 0, tá? Então, print x vai me dar C, que é o primeiro caractere. Seria o x0. O x1 é o U, né? É o U, x1, tá? E assim eu tenho a referência a todos os elementos da minha string. Eu posso também usar índices negativos. Por exemplo, se eu faço x menos 1, é como se ele contasse a partir do final. Então, x menos 1, ele vai apontar para a última letra, que é o N. É o N do Python. E assim vai andando de trás para frente. O x menos 2, ele deve apontar para o O. Começou do final para o começo, tá? Então, eu posso ter uma indexação tanto positiva quanto negativa. Bom, quero saber o comprimento dessa minha string. Aí eu tenho essa função, len. Len(x) te dá o comprimento, o número de caracteres. Nesse caso, são 12 caracteres. Se você contar curso, espaço, Python, você vai ver que tem 12 caracteres aí. Ah, tá bom, mas eu não quero uma caractere só. Eu quero, na verdade, eu quero um conjunto de caracteres. Por exemplo, eu quero a palavra curso. Curso ele vai do caractere 0, tá? E eu quero contar 4 caracteres. Então, ele vai me contar aqui a palavra do x0, que é o C, x1, que é o U, x2, que é o R, e o x3, que é o S. Tá? Agora, vamos supor que eu quero, na verdade, eu quero fazer do caractere 1 até o caractere 3, eu boto 4 aqui. Essa é uma grande confusão que vai ter quem não está acostumado com o Python, que o primeiro caractere, tudo bem, o primeiro caractere 1, né, porque o caractere 0 é o C, o 1 é o U. Então, x1 ele vai pegar do U. Ok. O 4 não quer dizer que ele vai pegar 4 caracteres. Ele vai ser até o quarto caractere, menos 1. Ele sempre vai diminuir 1. Então, na verdade, ele vai estar pegando do x0, x1, x2, x3. Ele vai até o x3. Quando você dá até o quarto caractere, ele vai chamar até o x3. Entendeu? Essa que é a terminação, sempre vai ter que diminuir 1. Sempre lembra disso. Bom, existe uma outra maneira de essas seriam as duas maneiras de referenciar. Eu posso referenciar um caractere ou posso referenciar um conjunto de caracteres, tá? Não vou aprofundar mais questões sobre isso. Basicamente são esses dois comandos. Agora vamos supor, eu tenho meu primeiro caractere, meu primeiro string, né? Que essa se chama curso Python. Vamos supor que eu tenho uma outra string aqui, que é 2024. Tá? É uma string, é um conjunto de caracteres. Tudo bem. Aí vamos supor que, então, eu imprimo a primeira variável. A variável, ela é sensível a maiúscula, tá? Não pode colocar x maiúsculo, tem que ser x minúsculo aqui, porque é uma variável, ela é case sensitive, ela é sensível ao caractere. Então, o x é o meu curso Python e o y é a minha segunda string, que é 2024. Para eu anexar uma string na outra, né? Ou seja, para eu somar as duas strings, encadear uma na outra, né? Então, eu poderia fazer simplesmente uma variável z, ela seria x
mais Y. Vamos ver como é que ficou Z? Print Z. Vou executar o comando. É print curso Python 2024. Opa, mas tem esse... Não tem um espaço em branco. Queria colocar um espaço em branco. Bom, você poderia fazer o seguinte. Você poderia fazer print X, que é o curso Python, mais espaço em branco, mais Y, que é o 2024. Percebeu o que eu fiz? Esses espaços em brancos aqui, eles não participam da string, tá? Eu estou somando, na verdade, 3 strings. A primeira string, que é curso Python. A segunda string, que é um espaço em branco. E a terceira string, que é um 2024. Agora sim apareceu o espaço em branco. Então, fazer esse encadeamento de strings é simplesmente usar o caractere mais, tá? Uma outra coisa que também é importante saber é a sequência de escape. Por exemplo, se eu faço print x mais... Aqui eu vou colocar uma sequência de escape, que eu vou colocar um /n invertido aqui. Esse /n, ele quer dizer pula linha. Então, eu vou imprimir curso Python, pula linha, 2024. Isso é interessante saber, esse pula linha aí é o /n, que é o pula linha. Agora, vamos supor que esse barra invertido n, ele sabe que vai ser uma sequência de escape. Agora, vamos supor que eu queira realmente imprimir a barra invertida. Não é uma sequência de escape. Nesse caso, para você imprimir uma barra invertida mesmo, e que ele não interprete como sequência de escape, você dá 2 barras assim. 2 barras mais igual. Pronto. Agora ele vai imprimir curso Python, uma barra só, percebe que virou uma barra só? E o 2024. Ah, mas eu quero colocar com espaço. Então, você daria espaço e daria espaço aqui. Aí você vai ter o teu espaço aí. São 3 strings que eu estou somando aqui, que eu estou agregando. Tá? Então, essa é a minha string. Para encerrar comandos com string, eu estou falando dos comandos assim, os mais usados. Tá? Para encerrar, é o comando para converter em maiúsculo. Então, você pega o curso Python, eu quero converter para maiúsculo. Então, você poderia fazer da seguinte maneira. X, ou vou criar uma outra variável. U. U é igual a X upper, ponto upper. Esse é um método que vai ser chamado, que converte para maiúsculo. Se eu der print U, ele vai então imprimir curso Python em maiúsculo. Então, eu poderia ter esse meu print aqui, poderia fazer assim, print, se eu quisesse converter o maiúsculo, né? U, e ele vai imprimir o curso Python em maiúsculo. Tá? Se eu quiser converter para minúsculo, então vamos supor que eu tenho uma string que é maiúsculo, por exemplo, curso, né? Essa minha string eu vou chamar de outra variável, vou chamar de k. Tá? Aqui eu tenho uma string k. Eu quero converter ela para minúsculo. Eu poderia converter da seguinte maneira. Print k.lower. Ele vai converter para minúsculo. Tá? E um último comando aqui, agora sim, o último comando, que é bastante usado também, que é substituir letras. Tá? Por exemplo, esse curso, eu quero substituir, sei lá, vou colocar aqui, o S eu quero substituir por Z. Tá? Então,
eu quero, na verdade, fazer uma substituição. Então, minha variável string é o k. Então, eu quero fazer t, minha nova variável, é k, é minha string k, ponto replace. Eu quero que você substitua, por exemplo, tudo que é s na minha variável string, eu quero que você substitua por z. E depois imprima o t. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as ocorrências de s e vai trocar por z. Tá? Isso pode ser feito, eu poderia fazer da seguinte maneira, poderia fazer aqui, agora a minha variável t, ela vale curso. A minha variável k continua valendo curso, né? K é curso em maiúsculo, tá? Então, eu quero substituir o SO por ZE, por exemplo. Pode ser, não precisa ser só uma letra, entendeu? Ele pegou o curso, o SO no final, ele trocou por ZE, tá? E assim nós terminamos aí a revisão das strings, tá? Agora vamos falar um pouco sobre as tuplas. Bom, existe esse conjunto aí, tuplas, listas e conjuntos. Qual a diferença disso? Bom, a lista é uma coleção de dados, tá? E que ela é mutável de elementos. Eu posso mudar o conteúdo dessa lista, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui minha lista, vou chamar ela de MyList. MyList, eu vou sempre ter as listas entre colchetes. É assim que eu defino uma lista. Então, a minha lista tem, por exemplo, os dados 1, 2 e 3, tá? Tem esse conjunto de dados aqui. Eu posso, a qualquer hora, dizer que o MyList é 0, sempre a contagem começa de 0, é 5 ou 6, por exemplo. Vamos imprimir agora como é que está a minha MyList. Imprimindo MyList, eu tenho 6, 2, 3. Ou seja, a minha lista, ela então é um conjunto de dados que podem ser modificados. Podem ser, inclusive, acrescentados dados, tá? Eu quero acrescentar no final dessa lista mais um dado. Eu posso fazer mylist.append 10, por exemplo. Aí eu vou estar acrescentando um dado na minha lista. Aqui você veja que eu dei mylist.append 10. Eu quero agora ver como é que ficou a minha lista. Print my list. Ele acrescentou mais um dado. Então, você veja, na lista, então eu posso substituir dados, eu posso acrescentar dados, esses valores podem ser trocados depois com o tempo. A ordem dos dados, a princípio, ela fica mantida, tá? E eu posso ter itens duplicados na minha lista? Pode, não tem restrição nenhuma. Eu posso fazer um append aqui, né? Eu posso fazer um append acrescentando, por exemplo, o 6 de novo. Não tem problema nenhum. Aí eu vou chegar lá, dar meu print mylist. Eu vou ver que apareceu 6. Então, isso é que é uma lista, definida em colchetes, e os dados são variáveis, né? Uma tupla é uma coleção de dados ordenado, mas que é imutável, tá? Então, vai estar diferente da lista. Como é que eu vou definir a tupla? A tupla eu vou definir por meio de parênteses, tá?
esses parênteses aqui. Então, por exemplo, minha tupla, eu posso ter 1, 2, 3. Eu tenho minha tupla. Print my tuple. Tá lá 1, 2, 3. Tá? Eu não tenho mais como mexer nela assim. Então, por exemplo, se eu tentar fazer aquilo que eu fiz na lista, se eu chegar aqui e der my tuple 0, por exemplo, é igual a 4, ele vai chiar. Ó, tupla não suporta atribuição de itens, tá? Então, ele não vai aceitar, porque ela é imutável. Bom, a tupla pode ter elementos duplicados? Pode ter elementos duplicados. Eu posso ter my tuple. Eu posso fazer 1, 2, 3, 1, por exemplo. Não tem restrição. Print my tuple. Então, pode duplicar os dados. Tá? Bom, e agora chegamos no último tipo que eu queria falar, que são os conjuntos. Os conjuntos, eles são mutáveis também. A diferença que a gente vai ter lá das listas, né, é que nos conjuntos, são sets, né, nos conjuntos, você não tem duplicatas, tá? Então, o conjunto, ele é definido com essa chave aqui. Então, eu tenho, por exemplo, mais set é igual 1, 2, 3. Tá? Se eu quiser, se eu quiser acrescentar um elemento, eu dou mais 7. Mais 7 é o nome da variável, poderia ser qualquer nome, né? Aí eu, mais 7.add 4. Então, eu vou acrescentar o número 4 no final. Então, print mais 7. Vamos executar o comando. E aqui ele deu um erro. Aqui, ó, o parênteses não está fechando. Ah, porque o 7, na verdade, ele é esse símbolo aqui. Né? Agora sim vai fechar. Pronto. Então, ficou o conjunto inicial 1, 2, 3, eu acrescentei o 4 e tudo bem. Eu posso eliminar, por exemplo, mais set.remove. E aí eu quero remover, por exemplo, o 2. Pode fazer, print mais set. Você vai ter 1, 3, 4. Eu removi o 2. Tá? Então, resumindo, para não confundir, né? Eu tenho a lista, os elementos são mutáveis, eu posso mexer nos elementos. A tupla não, a tupla é imutável. O conjunto é mutável também. Tá? Com relação à duplicação de itens, né? A lista e tupla permite duplicação. O conjunto não. O conjunto não permite duplicação. O que acontece se eu chegar aqui nesse meu conjunto e tentar adicionar um elemento que já tem, por exemplo, 1. Mais 7 está com 1, 3 e 4. O que acontece se eu chegar e quiser acrescentar mais um elemento que já existe? Ele não deu erro, mas você vê que ele não acrescentou, ele continuou com 1, 3 e 4. Ele não botou o 1 no final. Tá? Então, isso aqui é as diferenças, tá? Entre os três. Aqui, vamos ver aqui, revisar aqui a questão das tuplas. Então, é isso que eu queria falar, então. Muito obrigado, então.